Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred Martins e hoje eu quero falar com vocês a respeito da minha leitura atual. É um livro que eu ainda estou lendo, mas quero ir dividindo com vocês as minhas impressões na medida em que essa leitura for avançando. É um livro que é bastante famoso, né? Um livro que fez bastante sucesso, vendeu muito aí no mundo todo, que é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro, como o título diz, ele trata da psicologia dos investidores, né? Levanta algumas questões que eu acho bastante interessantes. Nesse começo de leitura, ele ainda está numa certa introdução, né? Então, como eu disse, são 20 capítulos, ele é subdividido em 20 capítulos. Cada um desses capítulos são bem curtinhos, né? Você lê em poucos minutos e faz já uma introdução, faz uma leitura, uma introdução, perdão, para o próximo capítulo e te fisga, né, para continuar essa leitura. Então é uma leitura bastante fluida, é uma leitura bastante interessante e levanta alguns questionamentos, né, algumas opiniões do autor, e eu quero expor essas opiniões aqui com vocês e também deixar as minhas registradas, ok? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês dos 3 primeiros capítulos. Bom, nesses 3 primeiros capítulos, que eu vou tentar reduzir, né, resumir nesse vídeo para a gente continuar no próximo, os 3 próximos capítulos, vamos ver se dá certo, que é o seguinte: a primeira coisa, o autor faz uma consideração bastante interessante, que pessoas com backgrounds, com histórias diferentes, tratam as finanças de formas diferentes. Por exemplo, se pessoas que nasceram em épocas em que a inflação estava muito alta, como foi o caso das pessoas que foram crianças, jovens aqui no Brasil nos anos 80, tem uma lembrança da inflação muito diferente das pessoas que nasceram aí nos anos 2000 e praticamente não conheceram a inflação. Então, essas pessoas com essas histórias diferentes, mesmo que elas tenham um esforço racional, né, para entender melhor as finanças, vai ficar sempre registrada, segundo o autor, na memória e no seu comportamento, aquelas impressões que essas pessoas tinham na sua juventude, principalmente na sua juventude. Pessoalmente, como história pessoal, eu sou nascido em 1980 e nessa época, né, para quem se lembra um pouquinho, a inflação no Brasil era extremamente alta. As pessoas não tinham, elas tinham que consumir sempre que elas recebiam salário antes que o valor do dinheiro se acabasse aí antes do fim do mês, né? O aumento dos preços era diário, muitas vezes dentro do mesmo dia as coisas aumentavam. E naquela época a renda da minha família, ela vinha da minha mãe, que era costureira na época. Então ela costurava, entregava a roupa, recebia e tinha que correr para o mercado para comprar as coisas, porque senão as coisas realmente, o dinheiro que ela recebeu de manhã já não tinha o mesmo valor à tarde. Então me chamou a atenção o autor expor isso, porque realmente vai ser muito diferente das pessoas que tiveram a sua infância no começo dos anos 2000, em que praticamente não existia inflação, se comparado àquela época, já existia a necessidade de se ter um planejamento. Você poderia, né, nessa segunda etapa, você poderia ter um planejamento financeiro muito melhor, né? Então, o autor chama atenção para essas questões. Dentro do livro, ele dá
aí exemplos de pessoas que nasceram aí durante a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pessoas que nasceram no pós-guerra americano, que foi uma época em que teve um crescimento econômico realmente extraordinário. Então as pessoas que tiveram a sua infância, que eram os baby boomers, têm um comportamento totalmente diferente das pessoas que nasceram em épocas anteriores, pessoas que nasceram aí, que tiveram a sua juventude nos anos 70, têm um comportamento diferente. O autor dá exemplo dos americanos, né? Porque lá também a inflação aumentou bastante nesse período, então isso é algo que ele expõe logo no primeiro capítulo e eu acho bastante interessante. Ele coloca essas questões principalmente para que, quando nós formos falar a respeito de finanças, a gente precisa levar sempre em consideração a história daquela pessoa, né? Hoje o que a gente tem visto pela internet, principalmente, são pessoas jovens, né? Muitas vezes jovens, às vezes ainda estão na faculdade, e estão falando de finanças com uma propriedade, com uma desenvoltura, né, que é característica das pessoas que têm essa juventude, né, essa coragem da juventude, mas que isso, claro, isso é uma consideração minha, não do autor, mas é um exemplo que eu vejo aqui latente no Brasil e principalmente também nos Estados Unidos, que é onde eu acompanho bastante, pessoas que têm aí seus 22, 23, 24, 25 anos e falam de finanças como se o único cenário possível a respeito de finanças fosse esse que nós estamos vendo agora, né? Desde 2008, depois da grande crise de 2008, nós estamos vivendo aí um longuíssimo bull market, ou seja, quem nasceu aí em 2000 praticamente ainda não viu queda na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está sempre subindo, né? A primeira crise que eles viram, né, essas pessoas um pouco mais jovens, elas foi agora em 2020 por causa né, de toda essa questão aí mundial. Então, falar de finanças é sempre uma questão delicada porque leva muito tem que levar em consideração esse background, ok? Uma outra questão muito interessante que o autor levantou é a respeito da evolução das finanças pessoais. Bom, o autor coloca a seguinte consideração, e eu concordo realmente. Se você prestar atenção em todas as outras ciências, né, ciências da engenharia, da física, da biologia, todas essas ciências, né, como ciências, evoluíram ao longo dos anos, né? Ano a ano, década a década, século a século, está sempre havendo uma evolução. Por outro lado, o tratamento das finanças pessoais, ele tem sempre esse ciclo, né? Nós sempre cometemos os mesmos erros. E isso é bastante interessante porque, no final das contas, as finanças pessoais, ela está muito mais baseada nas emoções do que no racional das pessoas. Então, por mais que nós aprendamos a respeito de finanças e racionalmente, todo mundo sabe que deve gastar menos do que ganha, todo mundo sabe que tem que juntar uma parte do seu salário, da sua renda, né? Todo mundo sabe que é ruim pagar juros, todo mundo sabe tudo isso, mas tudo se repete todos os dias, com todo mundo. Então, o autor trata brevemente, logo nos capítulos iniciais, que nas finanças pessoais é muito mais, a gente está falando muito mais de emoção
né, da capacidade de autodomínio do que do conhecimento intelectual de finanças. Por isso, muitas vezes nós vemos pessoas que têm aí um alto grau educacional, né, tem mestrado, doutorado, enfim, e aí está sempre endividado. Pessoas que têm altos cargos no serviço público, está sempre endividado, né? Então isso está muito mais ligado às emoções, né, e às suas compensações pessoais do que propriamente ao conhecimento intelectual a respeito de finanças, né? Um exemplo extremamente vivo, né, principalmente nos últimos anos, é o day trade. As pessoas, se não me engano, uns 2 anos atrás, saiu uma pesquisa dizendo que em torno de 95% das pessoas perde no day trade, né? Por quê? Porque é um jogo, né, baseado ali na urgência, na emoção, no é agora ou nunca, no all-in, na alavancagem, né, na tomada de decisão ali, sempre tomando, né, deixando de lado essa questão racional para a maioria das pessoas que estão envolvidas aí com esse negócio. Então, na minha opinião, claro, eu não tenho uma pesquisa aqui para expor a respeito disso, mas na minha opinião, esses outros 5% que ganham realmente no day trade são pessoas que conseguem controlar as suas emoções, né? Então, isso é que vai fazer toda a diferença no day trade e em qualquer tipo de investimento ou mesmo nas finanças pessoais de forma geral. Fazendo um link com outro livro que eu quero trazer também futuramente, que trata a respeito daquela questão do teste do marshmallow, né? Que trata a respeito da postergação da recompensa. E isso está muito ligado às nossas emoções, né? Toda vez que nós somos imediatistas, as finanças vão sofrer, né? Vão sofrer. Bom, mas esse é os 2 primeiros capítulos. O terceiro capítulo, ele vai tratar de algo bastante a se levar em consideração e fica a cargo de cada um entender se é interessante ou não. Bom, nesse capítulo, o autor ele dá alguns exemplos de pessoas que eram já milionárias, né, talvez bilionárias, e se envolveram em escândalos financeiros. Quer dizer, essas pessoas já eram milionárias de forma lícita, legal, né, através do trabalho, da inteligência, de tomar risco, muitas vezes, e aí elas se tornaram ricas, mas elas queriam ser mais ricas, né? Quem era milionário queria ser bilionário. Quem já era bilionário se comparava com quem era mais bilionário que ela. Então, o autor traz uma questão a respeito de quanto é o suficiente, né? Quanto eu tenho o suficiente para a minha vida e me disponho, muitas vezes, a correr um risco maior e não necessário para alcançar coisas, para chegar num patamar de vida que, na verdade, eu nem precisava, né? Mas essa também é uma questão muito subjetiva. Todo mundo quer melhorar de vida. E a tendência da maioria das pessoas, da grande maioria, esmagadora maioria das pessoas, tá sempre aumentando aí o seu padrão de vida, as suas expectativas. Se você mora num apartamento de 50 metros quadrados, você quer morar num de 100, num de 200, e aí a coisa vai sempre nesse caminho. O autor dá alguns exemplos de pessoas famosas, entre elas o Madoff, né?
foi aquele cara que fez aí uma das maiores pirâmides, né, no mundo, envolveu muita gente famosa também, com cifras altíssimas. E o Madoff, ele já era um cara rico pelo seu negócio legal, né? Um negócio aí ele era um formador de mercado na bolsa, né? Então ele dava liquidez ali para a bolsa e ganhava uma certa margem no volume de negócios realizados. Só que o Madoff, ele queria mais, né? Então ele falou, não, eu já sou milionário, mas agora eu quero ser mais milionário, bilionário, enfim. E a coisa vai dessa forma. E isso a gente acaba trazendo, é uma reflexão para a gente trazer para a nossa própria vida, né? E até onde chega esse suficiente? Quando é que eu vou olhar para as minhas finanças pessoais, para o meu trabalho, para a minha renda, para os meus bens, para o que eu tenho ou não, o que eu realmente preciso, e quando eu vou chegar naquilo que é suficiente? É uma questão muito subjetiva, eu quero conversar sobre ele nos próximos capítulos com vocês. Eu achei um livro realmente muito interessante, está levantando algumas questões bacanas aqui para a gente entender. Uma outra questão que o autor levanta, aí já no começo do livro, é a questão da sorte e do azar nos investimentos. Ele expôs ali o background, quer dizer, a história da pessoa que influencia, né? Mas mais no sentido da sua percepção em relação ao que é o dinheiro e como o dinheiro se comporta no mundo, né? Como é que você deve usar o dinheiro. E uma outra questão é como nós devemos, de fora, entender as outras pessoas em termos de sucesso e fracasso. Muita gente que fez tudo certinho e teve azar na vida, né? Entrou no mercado na hora errada. E na hora errada, uma hora errada que muitas vezes era imprevisível de ser errada, né? Não tinha, por exemplo, alguém que abriu um restaurante, fez todo um planejamento de um restaurante e abriu logo em fevereiro de 2020, né? Então, essa pessoa fez tudo certo e a coisa deu errada, né? Na maioria dos casos. Então, o autor chama um pouco esse pedido aí de generosidade, né? Porque a gente tem muito essa questão de olhar o sucesso, o resultado, né? E muita gente teve resultado, se esforçou e teve sorte, né? Estava na hora certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e tomou a atitude certa naquele momento e as coisas fluíram, né? Claro, você tem que estar sempre pronto quando a sorte bater a sua porta, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Bom, então, vamos lá. Próximo vídeo a gente vai falar ainda mais sobre esse livro bem bacana, Psicologia Financeira. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, toca aí no sininho, fica atento às notificações e a gente se fala em breve.